Olá pessoal, esse é o nosso último diálogo da série que trata como usar JavaFX para criar interfaces com o usuário. Bom, nessa última etapa nós vamos aprender como trabalhar com vários diálogos, né, numa mesma aplicação, mais de uma janela, e como trocar o cenário de uma única janela. Primeiramente vamos executar essa aplicação para entender exatamente o que a gente está querendo fazer. Então notem que essa é uma aplicação que tem uma primeira tela principal da aplicação, com dois botões. O primeiro botão nos permite criar um novo diálogo. Notem que a gente cria um diálogo novo, né? Esse diálogo ele impede o acionamento do diálogo anterior, até a gente clicar o botão que faz a aplicação retornar para a tela principal. Já o segundo botão simplesmente provê a troca do cenário da janela principal. Nesse caso, né, o cenário que está sendo exibido sobre o palco da janela principal é substituído, né, e a gente pode, né, retornar para a janela original se quiser. Então, aqui nós temos duas possibilidades, ou a troca do cenário de uma janela, ou a troca de janela. Vamos dar uma olhada então como isso foi implementado. Então notem que nós temos alguns atributos de instância, né? Temos duas referências para palco, né? E duas referências para cenários. As referências para palco, elas vão guardar uma referência para o palco da janela principal e uma referência para a tela 2, né? Aquele diálogo secundário que a gente criou. E a gente tem duas referências para guardar o cenário original, né, da janela principal, e esse cenário alternativo que a gente exibe no segundo momento. No método start, então, inicialmente a gente armazena o palco da janela principal, né, uma referência do palco da janela principal, e cria aquele segundo diálogo, né? Cria um segundo palco, define como cenário dele o retorno desse método cena-tela2, nós já vamos entender, né? Define que ela, quando abrir, ela entra na modalidade Application Model. Né? A gente tem, na verdade, várias modalidades possíveis, né? Application Model e o Window Model, né? Ou None. O modo Model é esse que faz com que a janela de baixo não seja acessível. Né? Se for None, então as duas janelas ficam ativas ao mesmo tempo. Essa tela 2 ela é definida com esse cenário, com esse modo de inicialização, se define o título, mas ela não é exibida. Né? A gente cria então a tela principal, né, define o título, indica que o cenário dela é o que retorna desse método cena-tela1, né? E aí sim manda exibir a janela. São três métodos de criação de cenário. O cena-tela1, né, que define então o botão novo diálogo e o botão novo cenário, né? E um label tela 1, e usa um flow pane para alinhar esses três componentes, né, nesse cenário. E a gente diz que então o cenário 1 é composto, né, por esse painel, né, e retorna uma referência para esse cenário 1. Além de ter armazenado ele numa variável de instância, a gente retorna, né, lá na tela principal, lá no método start. Então esse cenário é atribuído para a tela principal através do método setScene. Né? Já a cena tela 2, então define o botão volta para a tela 1, né, e o label correspondente, usa um vertical box, né, para criar a cena, né, e retorna simplesmente a cena criada. E finalmente o cena tela 3 cria um outro cenário, né, que é armazenado na variável cenário 3 e retornado, né, através do retorno da função. Como é que a lógica funciona? Quando o cenário da janela principal está sendo exibido, o botão tela 1, a ação correspondente é exibir a tela 2. Né? A tela 2 tem como ação vinculada ao botão fechar o diálogo da tela 2. Automaticamente a tela anterior volta a ser ativada.
Quando o botão Novo Cenário é ativado, a ação associada é alterar o cenário do palco principal, né? Quando o botão desse novo cenário é acionado, a ação é retornar o cenário da tela principal para o cenário original. Dessa maneira, a gente obtém esse efeito, né, de alterar ou entre diálogos, né, ou entre cenários. Né. Assim, a gente pode criar uma aplicação que tem várias janelas, vários cenários, né, e controlar o fluxo de navegação entre as janelas. Por enquanto é isso. Né. Mais uma vez, espero que sirva para desenvolver aplicações bem interessantes.